Fala meu fera, e aí mamífero, tranquilidade? Aqui é Pedro Botelho, professor de História. E hoje o nosso vídeo ele é um pouco diferente. Nós teremos vídeos aqui curtos com apenas num foco, resolução de questões. Nós temos aqui 10 questõezinhas. Essas 10 questões elas fazem parte do caderno de atividades da nossa isolada de história que você encontra em Caruaru, beleza? Esse material está sendo disponibilizado para você totalmente de graça, certo? O vídeo com o conteúdo explicativo de Grécia Antiga, que é o tema da aula de hoje também, que é o tema da resolução das questões de hoje, você encontra também na plataforma, beleza? Então, vamos nessa, vamos embora. Você está aí com o material em mãos, ou o arquivo, e você vai ver aqui essas questõezinhas que a gente vai resolver agora. Vamos lá, primeira questão. A consequência mais aparente das invasões foi a destruição quase integral da civilização micênica. Opa, já tem aqui a primeira pista. Se está falando da civilização micênica, está falando do povo aqueu, um dos 4 povos formadores do povo grego. Olha só, então já sei que é período pré-homérico, né? Aquele período inicial entre 2000 anos antes de Cristo até 1200 anos antes de Cristo. Falou micênico, já sei quem é. Vamos lá. No espaço de um século, as criações orgulhosas dos arquitetos aqueus, palácios e cidadelas não são mais do que ruínas. Ao mesmo tempo, vemos desaparecer a realeza burocrática, a escrita, que não passava de uma técnica de administração, e todas as criações artísticas. O texto refere-se às invasões. Pessoal, essa primeira questão é bem simples. Olha só, primeiro que o texto está narrando o processo que a civilização aqueia ela sofreu, que é o processo de amnésia cultural. Se você lembrar daquele slide, você vai ver que tem lá 2 coisas que aconteceram com o povo aqueu após as invasões dóricas. Eu já estou lhe dizendo que a letra D é a letra correta. Pessoal, com a invasão dórica, o povo dório, muito militarizado, ele vai destruir, vai varrer a civilização micênica. E eles vão passar por um processo de êxodo urbano. Eles vão se reorganizar agora, não mais com vidas na cidade, mas com vida exatamente no campo. Eles vão produzir um novo tipo de organização social, uma organização mais agrícola, ou seja, aquilo que a gente vai conhecer como o genus, né? O genus ali do período homérico, ok? E o segundo ponto é a amnésia cultural mesmo. Eles vão perder a escrita, a vida urbana, a administração, a burocracia, certo? Ou seja, é o que a gente chama de amnésia cultural ou amnésia histórica. Em menos de 100 anos, isso vai desaparecer. Okay? Isso é um processo, inclusive, muito doloroso, né? Não acontece da noite para o dia, mas foi algo muito brusco, dado pelas invasões dórias. O último povo a fazer parte da origem formadora da Grécia Antiga. Ok? Mas você já sabe que é a letra D, então vamos partir então para a segunda questão. Na cidade grega antiga, ser cidadão não significava apenas fazer parte de uma entidade nacional, mas também participar de uma vida comum. Tomando por base a afirmativa acima, pode-se compreender corretamente que a vida na polis para o cidadão significava o quê? Pessoal, é muito simples a gente entender. Participar da vida pública é algo que é um fundamento do comportamento de todo grego. Ou seja, exercer um trabalho, exercer um papel familiar e exercer um papel como cidadão é algo fundamental para a constituição da identidade de todo grego. Se você faz parte do povo ateniense e você é considerado cidadão, você tem que tomar isto para si, você tem que realmente fazer parte, discutir política, discutir a coletividade, aquilo, galera, que a filosofia chamou de bem comum. Bem comum é o bem do coletivo, é o bem social, é quando eu me coloco, certo? Não para os meus interesses, mas quando eu me coloco para os interesses da nação a qual eu pertenço. Nesse caso não é nação, né, gente? Nesse caso é a cidade-estado, é a polis da qual eu faço parte. Então vamos lá. Significava o quê? Letra A. Romper com a religião e os mitos e adotar um modo de vida proposto pelos filósofos, o de disseminar a filosofia e a democracia para todas as cidades-estados gregas? Não, pelo amor de Deus, ninguém aqui vai negar o mito. Primeiro que a filosofia não nega o mito, tá certo? Segundo ponto é que os espartanos, os atenienses, que eram cidades, culturas totalmente diferentes entre si, cada um que é cidadão espartano, que é cidadão ateniense, eles vão praticar sua forma de cidadania, ok? E não necessariamente isso significa a democracia. Enquanto Atenas era uma cidade democrática, Esparta é uma cidade militarizada oligárquica. Então deixa quieto isso aí. Letra B.
Realizar o ideal grego de unificação política, militar, geográfica, econômica, religiosa e cultural de todas as cidades-estados e assim suprimir as tiranias e as oligarquias é errado também. A gente já discutiu isso. A Hélade, ou seja, a Grécia, como os gregos se chamavam, né? Ou de helenos, eles têm uma unidade cultural? Tem. Tem uma unidade religiosa? Tem. Falam o mesmo idioma? Falam. Mas eles têm costumes, eles têm tradições políticas diferentes. E cada estado, cada cidade vai ter a sua constituição histórica diferente. O nascimento da cidade de Atenas e a evolução política de Atenas é completamente diferente da evolução política de Corinto, de Tebas, certo? De Agrigento, por exemplo, onde ficava lá na Itália, ou até mesmo de Esparta. Então, esqueça isso, não existe uma unificação territorial e política. Isso não é um sonho dos gregos. Não, muito pelo contrário. Isso vai acontecer durante o reinado de Alexandre o Grande? Sim, com certeza. Durante o período helenístico. Mas isso não era o ideal buscado pelos gregos. Mas vamos lá, letra C. Exercer obrigatoriamente uma magistratura ao longo da vida. Pausa. Já digo que está errado. Por quê? Porque, veja só, uma coisa é você votar nas leis, exercer aquilo que os gregos chamavam de democracia direta. Você vai lá na ágora, na praça pública, você que era considerado cidadão e participava da vida pública, discutindo, votando, né, influenciando, mas isso não quer te dizer que você tenha que obrigatoriamente exercer uma função administrativa. Não era obrigação, ok? Então, isso não é necessariamente uma verdade, beleza? Mas vamos lá. Letra D. Formar um corpo de súditos cujas decisões políticas se orientavam para a manutenção do poder político, do poder econômico e religioso das famílias detentoras das frotas que comercializavam pelo Mediterrâneo. Cara, como assim? Não, peraí. Isso está completamente errado, certo? A política em Atenas, ela vai, por exemplo, mudando de forma. Primeiro tem a aristocracia, tem uma monarquia, depois uma aristocracia, certo? Uma oligarquia baseada no dinheiro. Não, isso não quer dizer que você tem que formar um corpo de súditos, certo? Para manter o poder político, o poder econômico e religioso das famílias detentoras de frotas. Isso não faz o menor sentido. A letra correta, pessoal, é a letra E. Integrar uma comunidade que visava o seu bem comum por meio de decisões políticas, da adoção de uma defesa militar e de práticas religiosas que buscavam benefícios e proteção dos deuses da cidade. Beleza? Ou seja, integrar uma comunidade em que todos procuram o bem dessa comunidade, certo? Por meio das decisões políticas. Tá? Faz parte também da cidadania o serviço militar, ok? Seja em Esparta ou seja em Atenas, tem que praticar também um serviço militar, um tipo de treinamento, tá bom? E as práticas religiosas, logicamente, que ajudam a unificar, tá, a proteção divina dessas cidades, ou seja, tem também aí uma questão de compartilhamento cultural, beleza? A letra E tá completinha, tá muito bonitinha, então a gente marca ela. Terceira questão, considere o texto a seguir. As cidades-estado eram muito diferentes entre si, nas dimensões territoriais, nas riquezas, em suas histórias particulares e nas diferentes soluções obtidas ao longo dos séculos para os conflitos de interesses entre seus componentes. Pessoal, realmente é verdade. Atenas, por exemplo, vai passar por muitos conflitos e essas formas políticas elas vão mudando, certo? Então, Atenas passa por uma evolução política, como a gente já viu naquele slide, não foi? Vamos lá. A maioria delas nunca ultrapassou a dimensão de pequenas unidades territoriais, abrigando alguns milhares de habitantes, não mais do que 5.000, quase todos envolvidos no meio rural. Outras, de porte médio, chegaram a congregar 20.000 pessoas. Algumas poucas portos comerciais ou centros de grandes impérios atingiram a dimensão de verdadeiras metrópoles, com mais de 100.000 habitantes. É verdade, com certeza, esse texto está muito bem explicativo. Né? Então está dizendo para a gente o quê? Que existiam vários tipos de cidades-estados. As pequenininhas, a de médio porte, ou cidades como Atenas, que era uma cidade que abrigava muita gente de fora, né? Ou seja, baseada no comércio, baseada na filosofia. Então era uma cidade muito mais dinâmica, ok? Então são diferentes entre si essas cidades. De acordo com o texto na Grécia Antiga, as cidades-estado. Letra A. Abrigavam os mesmos ideais democráticos? E já digo que não. Não. A sociedade espartana é tão diferente da sociedade ateniense, então a gente não pode dizer isso. Letra B. Mantinha um forte equilíbrio de força, uma vez que havia uma cidade centralizadora que controlava política e economicamente todas as outras. Não, também não. Olha só, Esparta exercia um tipo de domínio ali no Peloponeso, na região onde Esparta ficava?
Com certeza, é verdade. Atenas também. Outras cidades dependem dessa cidade-estado mais desenvolvida. Mas isso não quer dizer que existia um forte equilíbrio de força. Eu não posso afirmar esse tipo de coisa. Letra C. Tinham como principal característica serem diferentes entre si. Opa, gostei. No tamanho e nas suas escolhas políticas, como foi o caso de Atenas e Esparta. Show de bola. Letra C está completamente correta. A gente marca ela e já finaliza essa questão. Vamos partir agora para a quarta questão. Observe o mapa. A gente consegue observar aqui, ó, a Macedônia, a região da Tessália, Tebas, Atenas, Corinto, Argos. Realmente muitas cidades. No território da antiga Grécia existiam dezenas de cidades-estado, destacando-se Atenas, Tebas, Mégara, Esparta, Corinto, Mileto e Argos. E tem um monte de outras cidades que também eram muito importantes, tá? Acerca das cidades-estados, é correto afirmar que, letra A, compunham, ou seja, faziam parte de um mosaico de experiências e eram politicamente autônomas. Olha só, compunham um mosaico de experiências, ou seja, um conjunto de coisas, né, um conjunto de experiências, e eram politicamente autônomas. Gente, eu já posso marcar a letra A com toda certeza. Mas vamos lá. Letra B. Possuíam uma organização econômica solidária? Acho que não, porque algumas cidades exerciam domínio sobre outras, né? As mais fortes contra as mais fracas, por exemplo. Letra C. Mantinham política e administração comuns? Não. Com certeza não. Uma cidade que era monarquia, para outra cidade que também era monarquia, poderia ter leis e costumes completamente diferentes. Letra D. Possuíam princípios religiosos antagônicos? Aí não, porque a gente já viu que a Grécia ela possuía uma unidade religiosa muito bem arquitetada. Os deuses que eram cultuados em uma cidade não necessariamente seriam os deuses preferidos de outra cidade, mas os deuses são os mesmos. Os aspectos religiosos eles são os mesmos. Eles só diferem em alguns outros aspectos. E letra E. Estavam unidas na política de organização do mar Mediterrâneo. Aí é que não estava mesmo, porque muitas delas disputavam o comércio do mar Mediterrâneo. Então a letra A é a letra correta. Quinta questão. O sistema de polis caracterizou o mundo grego em seu período clássico, século V ao século IV a.C. Sobre a polis, analise as afirmativas. Primeira afirmativa. Seu regime político era apenas a democracia. Errado, completamente errado. Pessoal, tenha muito cuidado com toda afirmativa, com toda alternativa, que ela é exagerada, ela é hiperbólica. Não, todos, apenas a democracia? Não, muito pelo contrário. 2. Suas instituições políticas eram a Assembleia, o Conselho e as magistraturas. Olha, essas três instituições, elas são as mais gerais. Em Atenas ela poderia funcionar de um jeito, em outra cidade poderia funcionar de outro, mas quase sempre tem uma Assembleia para todos os cidadãos, um Conselho normalmente exercido por gente mais velha, e as magistraturas, que são os funcionários que cuidam do exército, da lei, das finanças e assim sucessivamente. Afirmativa 2, gostei, eu já digo que ela está correta. 3. Sua cidadania abrangia homens e mulheres. Não, já digo que está errado. Excluindo os estrangeiros e os escravos. Errado, as mulheres também ficavam fora do ambiente democrático, do ambiente da cidadania, beleza? E a quarta questão, sua consolidação ocorreu paralelamente à expansão do uso da mão de obra escrava. Olha, com certeza, boa parte das cidades-estados gregas, elas tinham mão de obra escrava como a base das suas sociedades. Pode acreditar. O que faz com que a gente marque a alternativa C, dizendo que a afirmativa 2 e a afirmativa 4 elas estão corretas. Tranquilo? Sexta questão. Na Grécia Antiga, a cidade de Esparta desenvolveu um modo de vida profundamente militarista. Os esparciatas, descendentes dos primitivos invasores dórios, eram os únicos que gozavam de direitos políticos. Vamos lembrar que nós tínhamos 3 categorias. Nós tínhamos os esparciatas, que é a elite militar, que não trabalha, que usa a terra e os escravos dados pelo governo, ok? E as outras 2 categorias, os periecos, que eram os que moravam ao redor da cidade de Esparta, que era uma população livre, mas deveria exercer um trabalho de servidão, tá?
servir no exército, dar parte da colheita, pagar impostos, trabalhar também nas terras dos esparciatas. E por fim, os escravos do governo, os ilotas. Beleza? Vamos lá. Ocupavam-se com atividades guerreiras, estando por isso impedidos de exercer qualquer trabalho manual para sua subsistência. De fato, os esparciatas eles não trabalham. Quem trabalha para eles, quem trabalha em suas terras são os ilotas. Para garantir o sustento dessa classe dominante em Esparta, o Estado, letra A, tomava medidas que estimulavam o comércio no mar Mediterrâneo? Não, muito pelo contrário. Esparta é uma sociedade conservadora, oligárquica, militarista e agrária. O comércio não pega lá muito não. Letra B. Desenvolvia intenso programa imperialista na bacia do mar Mediterrâneo, dominando toda a Grécia e recebendo então tributos das cidades dominadas. Olha, talvez isso fosse até o sonho de Esparta, mas isso não acontecia não, tá? C. Distribuía aos esparciatas lotes de terra, que eram cultivados por escravos, os ilotas, obrigados a fornecer àqueles anualmente uma quantidade fixa de alimentos. De fato, letra C, a gente marca. Tá corretíssimo. Ok? Então a gente já pode partir aqui para a sétima questão. Os ilotas são frequentemente definidos como escravos. Habitavam as terras conquistadas pelos espartanos, eram todos da mesma origem e, uma vez subjugados, permaneciam juntos nos locais e jamais se afastavam. Nesse sentido, eram muito diferentes dos escravos de Atenas, por exemplo, que vinham de muitas regiões do mundo bárbaro e do mundo grego. Os escravos espartanos estavam presos à terra, não podiam se transferir, eram propriedades do Estado e executavam as tarefas agrícolas nas terras repartidas entre os cidadãos quando da conquista. De acordo com os textos e o conhecimento sobre a Grécia Antiga, pode-se afirmar que, vamos lá, quem eram os ilotas? O texto explicou muito bem a condição do escravo na cidade de Esparta. Letra A. O caráter militarista de Esparta deve-se, dentre outras razões, à necessidade de manter sob controle os ilotas, que representavam a maioria da população. Pessoal, corretíssimo. Eu tenho 3 categorias dentro de uma cidade. Uma é a elite dominante, militarizada. E os outros 2 tipos sociais, um é uma população livre e serva. E a terceira categoria são os ilotas, a maior parte da população, certo? Que era explorada, que era escravizada pelo Estado espartano. Ou seja, eu tenho que manter esses caras no lugar. Eu tenho que manter esses caras sendo explorados. Dificilmente eles se revoltavam. Se criava todo um sistema de você impedir qualquer tipo de revolta, qualquer possibilidade de revolta. Beleza? Então, olha, a letra A, ela já está correta. A gente já marca ela. Ok? E já pode partir para a 8ª questão. Diante do quadro de instabilidade, vários legisladores atenienses fizeram propostas para superar os conflitos e atenuar as tensões sociais. Os mais importantes foram Drácon e Solon. Sendo que a reforma de Solon revestiu-se de importância, por quê? Vamos lá. Quem foram os legisladores de Atenas? Primeiro foi o Drácon. Drácon foi importante porque, embora ele fosse nobre, eupátrida, e governasse pelos eupátridas, ele mandou, após uma revolta popular, escrever as leis de Atenas, que até então eram passadas de maneira oral, tá certo? Drácon foi importante por isso. O Solon, ele vai acabar com a escravidão por dívidas, e Solon vai dividir a população cidadã, ou seja, os homens livres, maiores de 18 anos, que já tinham cumprido, né, o seu treinamento militarzinho ali, bonitinho, que é a maior de idade. Então todo homem, filho de pai e mãe ateniense, tá, maior de idade, esse cara vai poder participar da política de acordo com 5 categorias de renda, ou seja, dependendo de quanto de renda ele tiver, ele vai poder participar em determinados circuitos políticos, ok? 5 categorias. Então ele vai ter essa importância, o Solon vai ter essa proeminência. Ele permite que o nobre e o rico, o comerciante rico, eles participem da política. Ok, a população livre e pobre ainda não vai poder participar, tá certo? Mas isso vai ser mudado depois com o Clístenes, beleza? Então já te dei a resposta de que a importância do Solon está aqui na letra E. Eliminou a escravidão por dívidas, libertando todos aqueles que haviam se tornado escravos de forma censitária, ou seja, de acordo com a renda de cada indivíduo, possibilitando dessa forma a ascensão dos demiurgos. Lembrando que demiurgos, você pode até escrever isso, demiurgos são os artesãos e os comerciantes, que haviam ganhado muito destaque com o comércio de Atenas, que havia se propagado, havia se tornado muito bem desenvolvido. Então a letra E é a letra correta. 9ª questão. Ao compararmos o desenvolvimento do direito escrito em Atenas, confrontando as medidas da reforma social
adotado por Solon em meados do século V a.C., com a nova ordem democrática instituída pela reforma política de Clístenes no final do século V a.C., é correto inferir que, letra A, ocorreu a sucessão de uma ordem legal tirânica baseada nas leis draconianas por um sistema político representativo, democracia, que garantia acesso a todos os atenienses às decisões sobre a vida na polis. Vamos lá. Um sistema político representativo que garantia acesso a todos os atenienses às decisões sobre a vida da polis. Vamos com calma, vamos para a letra B. Houve a substituição de uma organização política de categorias sociais delimitadas pelo poder econômico, plutocracia, por uma ordem sociopolítica de igualdade de direitos entre os cidadãos atenienses, democracia. Essa letra B, pessoal, ela já explica melhor o que aconteceu. Após a reforma do Solon, vem a reforma do Clístenes em 509 a.C. Se a população rica agora pode votar em 5 categorias, né, pelo seu poder econômico, o que a gente também chama de voto censitário, essa ordem sociopolítica ela vai mudar. E aí vem a democracia. Clístenes divide a população em 10 zonas eleitorais, em 10 tribos. Cada zona eleitoral vai ter gente pobre, vai ter gente nobre, gente rica, mais ou menos. E basicamente, todo homem maior de idade, livre, filho de pai e mãe ateniense, ou seja, excluindo os escravos, os estrangeiros e as mulheres, todo homem vai poder participar da política, independente de qualquer coisa. Beleza? Então a letra B, ela responde melhor aquilo que aconteceu com a reforma do Clístenes. Beleza? Já sei que a 9ª questão é a letra B. Vamos partir agora para a 10ª e última questão? Considere o texto. Clístenes instituiu o ostracismo. Os crimes sujeitos ao ostracismo eram votados na Assembleia. Usava-se pedaços de cerâmica denominados ostracon. Na história da Grécia Antiga, o ostracismo consistia em... Pessoal, isso é outro ponto que foi criado pelo Clístenes, criado pelo reformador Clístenes, ok? Em 509 ele institui a democracia e, percebendo que um tempo anterior a ele, existiam as tiranias, que foram governos que usurparam o poder, que tomaram o poder na cidade de Atenas, sem cumprir necessariamente a lei, é isso que a tirania significa, ele criou o sistema de ostracismo. O sistema do ostracismo era exatamente votar em cidadãos que você considerasse perigoso para a política. Pessoas que talvez pudessem tomar o poder. Os mais votados, eles sofreriam o processo de ostracismo. Ou seja, aconteceria o que está ali na letra A. A suspensão temporária dos direitos políticos dos cidadãos considerados nocivos, perigosos ao Estado. Ou seja, você era suspenso durante 10 anos, você teria que sair da cidade de Atenas durante 10 anos, depois você voltava. Sua família podia ficar lá, suas terras, seus escravos. Depois de 10 anos você podia voltar. Olha só, isso era um instrumento de segurança para a democracia. Ok? Então, percebeu como os atenienses eles eram politicamente ricos, diversificados, assim como as outras cidades gregas, assim como a cultura grega ela é diversificada entre si, que a constituição do povo grego é uma constituição plural, né? Imagine isso, certo? Tenha sempre isso em mente para você entender como acontece essa riqueza de processos políticos, de revoltas, de guerras, disputas entre pessoas importantes, de reformadores nas leis, como aconteceu em Atenas. Tenha tudo isso em mente que você já se prepara para conhecer esse ambiente da Grécia Antiga, beleza? Então, continua com o foco, a atenção é sempre total. A gente está aqui para te dar essa atenção nesses 15 dias de quarentena, tá certo? Então não se preocupa, continua estudando, a gente está aqui para te dar suporte, beleza? Então, forte abraço.